E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pus em pé e ouvi o que me falava. São Lucas 17, verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eterno e soberano Deus, a cada dia Tu nos dá um pouquinho desta luz, para que nós possamos ver a mensagem do dia, Pai. Te agradecemos por esta revelação. Agora toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, para que Teus filhos, Senhor, possam ouvir a Tua palavra. Usa como instrumento em Tuas mãos e abençoa a cada um dos Teus filhos em toda parte, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O nosso tema é Filho do Homem e o Filho do Homem. Duas coisas diferentes. Filho do Homem é um profeta. Você pode ver aqui no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias. Deus sempre chamou os seus profetas de filho do homem, não o filho do homem. Agora, Jesus disse: no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Por isso eu pedi para vocês ouvir essas mensagens proféticas que o pastor Osmar tem pregado, do selo do Filho do Homem, terceira puxada, 7 trovões, novo nome, para que vocês possam realmente entender, quando lê a mensagem de Mombrana, a diferença. Mesmo você lendo a mensagem, os ungidos dos últimos dias, ali muitas pessoas fazem confusão, não entendem, né? Mas há uma revelação. Há uma revelação dentro da mensagem de Brana, há uma revelação dentro da mensagem de João, e o irmão Brana diz que essa revelação é só para a esposa de Cristo, só ela vai entender, né? Por isso que nesses dias finais, a coisa vai ficando uma minoria, porque se você quer realmente ter uma igreja cheia, você tem que trazer uma mensagem lá do passado, uma mensagem de cura, de milagre. E Deus, para que o povo se perca, por ser tão incrédulo, Deus permite as coisas acontecerem. Você vai lendo a Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, você não faz só isso, você traz muita música, muito instrumento, você vai atrair muitas pessoas. Agora, a palavra só atrai o eleito. Onde estiver o corpo, Lucas 17, verso 37, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra, é a mensagem, né?
a gente vê que tem muitos homens que reúnem milhares de pessoas. Jesus também reuniu, mas depois Jesus ficou com a minoria, porque ele trouxe a palavra. Quando Jesus, em São João 6, fez aquela afirmação: se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e não deu explicação. Jesus não tinha seminário para dar. Seminário é onde se tenta explicar e tenta ensinar a Deus. E Jesus não explicou, o povo foi embora. Então, Jesus é o Filho do homem. William Branham não é o Filho do homem, porque ele não é Jesus Cristo. O Filho do homem é Jesus Cristo. Filho do homem é um profeta. Agora, Jesus é o Deus profeta. Agora, Jesus, você viu aqui, Ezequiel 2, diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou o Espírito, Cristo, a unção entrou no profeta. Então, um profeta sem Deus dentro dele não é nada, é só um pregador para trazer uma mensagem vazia. Agora, Jesus, ele era o Filho do homem. Você pode ver que quando Jesus nasceu, se você vai ler no livro de São João ali, você vai ver que quando ele chamou Natanael, quando ele veio, ele disse que ele era o Filho de Deus. Você pode ver que os demônios, quando se manifestavam na congregação, chamavam Jesus de Filho de Deus, Santo de Deus. Eles não tinham a revelação de quem ele era no momento. Então, São Mateus capítulo 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do homem, o Filho do homem? Aí uns disseram que era Elias, outros disseram que era João Batista, algum dos profetas. E ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? Agora, nenhuma daquelas perguntas estava certa. Lá atrás ele tinha sido Elias, ele tinha sido João Batista, ele tinha sido Jeremias, mas agora não. Quem diz os homens ser o Filho do homem? Aí São Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, quem diz os homens ser o Filho do homem? Então, Jesus veio no ministério de Filho do homem para cumprir as Escrituras, que é Deus em uma pele humana aqui nessa terra. Filho do homem é Deus em carne aqui nessa terra. E durante as eras, no Pentecoste, ele também desce. Quando ele desce no Pentecoste, ele já desce como Filho de Deus, Espírito Santo. A unção, o intercessor, o sumo sacerdote. Então, durante as 7 eras da igreja, ele não foi Filho do homem. Você pode ver que eles não tinham luz sobre os mistérios durante as eras. Nem o apóstolo Paulo sabia nada do Apocalipse. O Apocalipse depois foi dado a João. São Paulo já tinha partido com o Senhor. Então, durante todas as eras, ele foi Filho de Deus, intercessor, intercedendo por cada um de nós. Agora, na última era da igreja, porque ele vem no nome de 3 filhos: Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Entre Filho de Deus e Filho de Davi, que vai ser no milênio, no entremeio ele aparece novamente como Filho do homem. Nós vamos ler na mensagem aqui, para que vocês tenham um esclarecimento melhor. Então ele aparece como Filho do homem, porque Jesus disse:
assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ele disse, é como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, quando o irmão Branham aparece nos Estados Unidos da América, um ministério que foi por todos os continentes da Terra, foi conhecido em toda a Terra, ele aparece como um profeta. Mas ele estava manifestando o Filho do Homem, Jesus Cristo. Por isso ele não aparece com o nome Jesus. Ele aparece com um novo nome. Ele aparece com o novo nome de Jesus que foi prometido. Então, como o pastor Osmar pregando, estava ouvindo nessa tarde, ele disse, não é a palavra, novo nome, que palavra não é nome, né? Não é filho do homem não é nome, foi prometido ser revelado esse novo nome. Então, quando ele aparece, ele nasce com um nome de 6 letras, seu pai muda, mesmo sendo católico, ele muda o seu nome, coloca o H, né? O H, e aí passa a ser Branham com 7 letras, aí nós temos a parte do nome de Deus, que é H-A-M, né? Então, Filho do Homem, ele não é o Filho do Homem, porque ele não é Jesus Cristo, ele é Filho do Homem, profeta. Agora, quando Deus, o anjo forte de Apocalipse 10:1, o anjo forte desce. O anjo forte desce e se materializa. O anjo forte é Cristo, porque Cristo é os selos, é Deus. Porque quem podia revelar os selos era Deus, e Deus precisava de um corpo, ele precisava de uma carne, e ele só encontrou uma na terra, que foi fiel, que foi o William Marion Branham. Por isso até o nome é perfeito. O William tem 7 letras, Marion tem 7 letras, Branham tem 7 letras, é 777. Você pode ver que o anticristo, ele tem 666. E isso está na sua coroa, coroa do Papa, Vicarium Filii Dei. Em organismo romano é 666, é o número do homem. Agora, Branham já traz o número de Deus, né? Era Deus naquela carne. Por isso ele diz, vocês tiram o seu olhar do pequeno careca, tiram o olhar do homem, né? Ouça a sua voz. Ele diz, Deus apenas tomou a minha voz. Por isso a gente incentiva você a ouvir a voz. Nos dias de Apocalipse 10:1-7, o povo foi incentivado pelo profeta José Branham a ouvir a voz. Até hoje ele prega para ouvir a voz de Branham. Hoje nós incentivamos o povo a ouvir a voz da esposa. Porque na mensagem que o pastor Osmar trouxe, tinha uma revelação dentro dela. Tinha uma revelação. O povo foi atraído. Foram atraídos a deixar as denominações, deixar a primeira e segunda etapa, viram uma mensagem superior, mas a maioria não tiveram a revelação da mensagem. Vamos ler alguma coisa aqui? Os ungidos dos últimos dias, 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10:1-7, o Filho do Homem, ele tinha que ser revelado. Porque o irmão Branham, a primeira mensagem que ele prega das 7 eras é a revelação de Jesus Cristo. Porque se você não tem a revelação de Jesus Cristo, você está perdido. A primeira coisa que ele perguntou aos apóstolos, e quem diz os homens ser o Filho do Homem? A mulher junto ao poço teve a revelação. Porque a maior de todas as revelações é a deidade, é Deus uma carne. É Deus uma carne. Hoje ele está se materializando, ele está se taberculanizando
em sua esposa, em mim e em você, para que ele nos leve no arrebatamento, no rapto. Apocalipse 10, 1 ao 7, é o tempo que o Filho do Homem é revelado. Ele é Apocalipse 10, 1 a 7, ali que ele é revelado. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos, o que é? Não o anjo que é o Filho do Homem. Não é o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem, que é Cristo, que é os selos, que é Deus. Deus precisava ser revelado para o povo. Irmão Brana, quando veio, o mundo estava cheio de organizações, 900 organizações diferentes. Hoje tem muito mais, que não conhecia Deus, não tinham a revelação de Deus. Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Porque ele deixou a casca, ele não o pôde organizar, é o grão, ele próprio, novamente, e nesse dia, Janes e Jambre resistirão, ungidos, crentes manufaturados e incrédulos, a igreja formal e os pentecostais, se opõem ao grão verdadeiro, mas deixai-os para lá, sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi, vê? Vocês entendem agora? 269, dos ungidos dos últimos dias. Agora, eu quero que vocês saibam que isto é seguro. E você que ouvir essa fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo, sendo que eu estava levando essa mensagem. Eu não tenho nada mais do que, nada a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz. Deus só queria a sua voz. A voz. Eu falei isso aqui no culto, um desses cultos. E minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilha, mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer. Estou determinado a fazer. Irmão Brana fugiu tanto desse chamado. Ele fugiu. Ele não queria trazer essa mensagem. Jesus também tentou fugir da cruz. São Paulo tentou fugir. Moisés estava fugindo quando Deus o chamou. Todo verdadeiro pregador, verdadeiro pastor está fugindo, ele não quer aquilo ali. Mas aquele homem que não tem chamada, ele quer. Ele fica quieto, porque ele quer aquele púlpito, ele quer aquele título de pastor, aquele título de apóstolo. Você não precisa de títulos. Você não precisa colocar ali apóstolo, pastor, teólogo, isso e aquilo. Olha, às vezes na paz, naquela linha, nem cabe tudo que a pessoa pensa que ele é. E tem gente que coloca tanto título e não conhece nem o nome do Pai. É pagão. Porque foi batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É um pagão. Não recebeu o nome para perdão dos seus pecados. Irmão Brana disse, eu queria ser só caçador. Ele estava fugindo. Ele não sabia. Irmão Brana diz, você não sabe o que acompanha um ministério como este. Nunca deseja um ministério. Você não sabe o que acompanha um ministério como este. As pessoas desejam, eles querem. Querem o púlpito. Não sabem a responsabilidade. Você tem que responder por cada alma, por cada família. Você não está atrás do púlpito por causa de dinheiro, porque geralmente todos nós que começamos
começamos do nada, começamos trabalhando para sustentar a família, mas muitos estão por causa do dinheiro. Agora, isso é um espírito de mercenário, né? Era como o Balaão, ele estava atrás daquele dinheiro, atrás daquele prêmio, atrás daquele título. Você não pode realmente correr atrás de ministério, meu irmão. Porque o homem que Deus chama, ele está fugindo. A Bíblia mostra. O irmão Brana disse que ele preferiria, e era que estava dentro dele, é ser um caçador. Teve um tempo que ele queria ser um ermitão, deixar a barba crescer, cabelo e viver no meio do mato até a morte. O peso, a responsabilidade. Depois de sua partida, mesmo quando ele estava vivo, e depois de sua partida, os fragmentos dessa mensagem, aquelas pessoas que entenderam a mensagem erroneamente, uns como Porto Rico, o homem que já morreu de Porto Rico, ele se intitulava o anjo do Senhor, o quinto Elias, irmão Brano, o quarto Elias, ele o quinto. Veja quantas pessoas ele carregou e usando a mensagem de irmão Brano na mão. A Índia, o Congo, o Canadá, saíram batizando no nome do irmão Brana, a um ponto que o irmão Brana parou de pregar. Mas depois da partida do irmão Brana, esse fanatismo, esse ismo, continuaram. Agora veja só o poder da mensagem. A mensagem de Jesus não foi diferente. Todo espiritismo que você vê, eles têm evangelho lá dentro, tem Bíblia. A Igreja Católica foi fundada se baseando na Bíblia, baseando em escrituras da Bíblia que eles não tinham revelação. Depois nós tivemos as denominações luterano, wesleyanos, pentecostais. Agora, Salomão disse: não havendo profecia, o povo se corrompe. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Hoje tantas denominações, tantos movimentos, tantos grupos de homens. As fotos do irmão Brana, as fotos da nuvem. Eles carregam a foto. Se você ler a mensagem, muda Deus alguma vez se eu parecer acerca de sua palavra? O irmão Brana disse, eles usam essas escrituras por causa das suas consciências, eles mesmo não crêem nisto, mas eles sabem que o povo crê, então usa para enganar o povo. Na mensagem da esposa de João não é diferente. É só um ano da partida do mensageiro. Por isso Deus tem que levar o mensageiro, para testar o povo antes do rapto. Porque isso aí vai gerar muitos ismos. Muitos ismos vai gerar. Se gerou a mensagem de Jesus, a mensagem de Paulo, nos dias de Paulo, São Paulo disse: te cuida de Emineu, Fileto, Alexandre Latueiro, me causou muitos males, pregando que a ressurreição já se deu. Criou um grupo, criou uma denominação aquilo nos seus dias. Paulo disse: e Deus vai lhes dar a paga pelas suas obras. Agora, ele disse: não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia, é o que eu simplesmente me entreguei para quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem, Cristo.
Veja, não podia ser revelado como filho de Deus. Não pode ser revelado como filho de Davi. Filho de Davi é no milênio. Então ele teve que vir no entremeio. Por isso a vinda, ele vem como filho do homem, em 28 de fevereiro de 1963, para revelar os selos. A segunda vinda é o rapto, é um processo. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. Quer dizer, não era um homem, era Deus. Deus em uma pele humana. Abraão, quando os 3 anjos vieram a ele, Abraão disse, meu Senhor. Ele adorou, não os 2 anjos. Os 2 anjos foram enviados a Sodoma para levar uma mensagem para cegar aquele povo. Hoje os televangelistas cegaram o povo, para que a noiva pudesse ver. Filho do homem é Cristo, diz o irmão Brana. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Agora, filho do homem, profeta. Agora, o filho do homem, Deus, Cristo, Jesus Cristo. Só que ele manifesta com um novo nome, em outro homem. Você não está se alimentando de um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Mensagem ouvi, mas agora vejo. As últimas mensagens que o irmão Brana pregou. Mas recorde da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou para que a criação existisse. Era ele antes da fundação do mundo que falou as palavras, e haja, e houve. E a criação dos esquilos, não era um homem. Não era só o filho do homem, era o filho do homem que estava nele, o anjo forte que se materializou, que entrou nele. Ele disse, haja esquilo, eu quero que apareça ali. Do nada apareceu. Onde não podia aparecer. O urso da mão prateada. Você vai ler isso na mensagem. E ele contava essas visões que teve, como cumpriu. E ele contou na casa da Manate Mosley, ali na sua fazenda, como foi a criação dos esquilos, como ele matou, que eles vieram do nada, do Bara, do nada. Ela disse, é verdade. Em toda a América do Norte, uma pessoa, uma mulher viúva, creu. Aí você, sozinha nesse país, sozinho nesse estado, nessa cidade, só você crê. Irmão Brano diz, peça o que você quer. Mesmo $1 milhão vai aparecer aqui, não sei se ela tinha luz elétrica, ela tinha dinheiro. Os irmãos tudo com ele ali, eles estavam vindo da caça, tudo com vestes de caçadores. Ela ficou pensando, ele disse, a sua irmã está paralítica, peça a cura dela. Quantos anos ela está no tabernáculo? Você pode pedir dinheiro também, $1 milhão, que vai aparecer aqui. Deus ali, o Filho do Homem, manifestado num homem,
O mesmo ontem, hoje e eternamente, dentro da casa da irmã Wright Moser. Como ele está dentro da casa de Marta e Maria, casa de Lázaro. Ela parou, pensou. Esse irmão Branham, o maior desejo da minha vida foi a salvação dos meus 2 filhos. Ele disse, eu lhe dou. E os moços que estavam lá fora, criticando, brincando, e eram rebeldes, eles vieram chorando. Morreram nessa mensagem. Se salvaram. Ele disse, eu lhe dou. Porque ali não era um homem, ali era Deus. Agora veja hoje, Deus, ele não terá mais um outro homem entre os gentios, que ele já teve. Branham foi o último profeta, não tem um 8º. Agora Deus vai tratar com os judeus, no ministério de Moisés e Elias. Hoje é a esposa. O que foi manifesto na mensagem de João foi a esposa. É o grupinho, esse poder está com ela. Mas ela não vai fazer um trabalho de cura. Ela tem um poder para sair daqui. Ela tem um poder para sair daqui. Por isso você tem que estar preparado. Você não vai ouvir mais essa esposa pregar santificação, justificação. Esses selos. Essa mensagem de uma só pessoa. Porque a justificação foi a mensagem de Lutero, a santificação foi a mensagem de Wesley. A restauração dos dons foram com os pentecostais. Mas terceira puxada é a mensagem da esposa. Ela está recebendo essa fé, esse poder para sair daqui. Agora, ela tem que saber quem ela é. Ela tem que saber quem ela é. Agora, o irmão Branham disse, em Cristo, mistério de Deus revelado, o dia que ela souber quem ela é, essa terra não vai segurar ela. Porque ela não está satisfeita com este mundo. Ela não concorda com este mundo. Não vos conformeis com esse século. Romanos capítulo 12. Ela não se conforma com esse século. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Mas recorde da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo, o próprio Deus que falou para que a criação existisse, era Ele antes da fundação do mundo que falou as palavras e haja e ouve. Pois Ele disse, Ele estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Mas tantos quanto o conheceram, a eles Ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. O próprio Criador. E o próprio Criador, Ele mesmo, quando Ele ressuscitou Lázaro dos mortos, Ele disse, não achais estranho, pois a hora chegará quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem. Jesus chamou Lázaro, era o ministério do Filho do Homem. Não era o ministério do Filho de Deus, não. A primeira ressurreição vem na voz do Filho do Homem. E essa voz hoje está na esposa. Ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. O próprio Deus que disse, haja luz, disse, a voz do Filho do Homem despertarão aqueles que estão na sepultura. Veja, a voz está na esposa hoje, a voz que chama os mortos. Está nela. Você sabe que já houve a ressurreição. Em 28 de fevereiro de 1963, potencialmente,
eles ressuscitaram, só não apareceram. Porque na morte de Jesus, os santos do Antigo Testamento ressuscitaram, mas só vieram sair do sepulcro depois da ressurreição dele. Não é um assunto sobre ressurreição, mas aqui entramos um pouquinho. A voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Nós fomos despertados na sepultura denominacional. Nós estávamos na sepultura metodista, batista, pentecostal, unicista, e essa voz do Filho do Homem nos tirou, né? Nós saímos de uma sepultura espiritual, né? Mas agora agora essa primeira ressurreição é para nós encontrar nossos irmãos aqui. Agora, não é nessa dimensão, meus irmãos. Às vezes nós pensamos que mas não é nesta. É em outra dimensão. Porque você vai ter um corpo imortal. Não é o corpo mortal. Esse mortal vai cair. Como Elias, quando ele subiu no carro de fogo, o seu corpo não entrou lá. O irmão Brana disse que não, carne e sangue não é do reino de Deus. E depois os discípulos saíram procurando o seu corpo. O irmão Brana disse, em algum lugar caiu. A capa ficou com Eliseu. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O irmão Brana disse. Isso tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante, tudo isto, anos e centenas de anos antes disso acontecer. 112. Agora, nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 17, verso 30, que ele disse que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra, e as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés, e queira me desculpar, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé, como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando, dando-se em casamento. Então ele chegou, ele disse, veio naquela hora que eles não estavam esperando. O dilúvio veio aquela hora que eles não esperavam. Estavam ouvindo uma mensagem por 120 anos, que foi praticamente esta era é a era mais curta que nós temos, né? Não sei se ela vai durar uns 120 anos, mas essa mensagem já vai até 2040. O pastor Osmar disse, eu não sei o que vai acontecer depois. Agora, nós temos que estar pronto para hoje. As Escrituras dizem, louco, se essa noite pedir a tua alma, para quem será? Temos que estar pronto para hoje, para encontrar Deus hoje. Você sabe que pode ser o homem mais corajoso, mais valente, mas chega a hora da morte, que ele enxerga o outro lado, que ele não pode explicar. O que ele está enxergando, o que ele está vendo. Ele tem medo. Tem medo. Jesus, como homem, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava vendo o que ia passar. Mas ele disse, faça-se a tua vontade. Ele, como Deus em carne, e pensa nós. Então nós temos que ter ele em nós, para essa hora. Temos que ter ele em nós. Por isso ele disse, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aqui é tudo passageiro, o tempo passa, aquela flor tão bonita, 2, 3 dias está murcha, está feia, tem que jogar no lixo, é como o corpo. Eles botam no forno, viram um potezinho de cinza, se vai para o chão, poucos dias é só osso. Mas aquele homem não está ali.
Ali estão seus restos mortais. Ele está em algum lugar que ele escolheu. Você que faz a escolha. Você, através da internet, você que faz a escolha. Deus te deu o livre-arbítrio para escolher. Você que faz a escolha. Você que escolhe. Se você quer ser adventista, metodista, espírita, budista, você que faz a escolha. Agora, o eleito, ele já tem a semente nele. Quando ele ouve essa voz, ele diz: todos ouvirão a voz. Todos quem? Os que têm o nome no livro do Filho do Homem. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Jesus chamou pelo nome, senão vinham todos. Se ele não chamasse pelo nome, viria todos os mortos. Vinha Caim, vinha Balaão, vinha tudo. Chamou pelo nome. Ele vai chamar o meu nome. Eu sei, eu conheço a sua voz. Eu tenho revelação da sua palavra. Eu conheço seu novo nome. Eu sei o que é os 7 trovões. Eu sei quem é o 7º selo, é Brana. Eles ouvirão a sua voz. Então ele disse: agora, como foi nos dias de Ló, então assim também será como quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão, como um homem. Agora, Abraão aqui está tipificando aquele que come o livrinho. Está tipificando a esposa, que recebeu um novo nome. O seu nome foi mudado. É que Abraão está representando. Um profeta na forma de carne humana. Era Deus ali. Abraão chamou de Senhor. Hoje nós se batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a mensagem do Senhor Deus Brana, que é o novo nome. Não se batiza no nome de Brana, mas no nome do que morreu. Filho do Homem, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou de Elohim. Elohim quer dizer aquele que existe de si mesmo. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recordem, parecia que até o presidente da Rússia disse que estava em pé de uma terceira guerra mundial. Israel, Estados Unidos, Rússia e China. Se a Rússia respondesse e a China era uma terceira guerra mundial, o mundo irá em cinza. Mas a noiva tem que sair primeiro. Ela tem que ir embora. Agora, quando ela for embora, quem vai segurar? Quem vai resolver o problema? Presidente Putin? Trump? Benjamin Netanyahu? Também não. Nem ele resolve esse problema. Tudo tem que virar cinza. Só 144 mil dos judeus que vão ser salvos. E mais nada. Você está pensando que em 2026...
o presidente ganhar vai resolver o problema? Não vai não. Esse aqui que está no poder também não resolve nada. A escritura está se cumprindo. Até que apareça um homem, o anticristo, que por 3 anos e meio vai enganar a humanidade, que vai resolver seus problemas. E tem que levantar, porque é a profecia. Tem que se levantar este homem, porque as pessoas rejeitaram a verdade, rejeitaram o evangelho, derramaram o sangue dos santos. Então eles têm que pagar. É um tempo que não vai adiantar oração, nem jejum, nem subir montanhas. Deus não vai ouvir mais as orações, porque Deus está tratando com um povo, Israel, com 2 profetas. Deus não trata mais com o mundo gentil quando a noiva sair daqui. E Abraão chamou de Elohim. Agora Jesus prometeu aqui nos últimos dias que o Filho do Homem seria novamente revelado. Eu já vou terminando aqui. Para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair. Recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido. O que nós esperamos agora? Billy Graham já foi, Oral Roberts já foi, William Branham já foi, Joaquim Gonçalves já foi, Osmar Rodrigues Costa já foi. Nós estamos esperando o filho prometido. É o que Abraão esperava. E o filho prometido hoje é o rapto. O filho do homem nós já recebemos. Agora é o filho prometido, o arrebatamento. Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, dê graça aos teus filhos, Pai. Abra seus entendimentos para a mensagem dessa hora. E abençoa todos em toda parte. Abençoa também, ó Deus, dê saúde para o filho do irmão Lucimário. Senhor Deus, nós já oramos por ele e ele está nas tuas mãos. É o que nós pedimos, a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.